Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 18. É a terceira mensagem da série sobre Filipenses. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 18. Acompanhe a leitura, é bom que você tenha a sua Bíblia aberta, que você vá acompanhando a exposição verso a verso que nós faremos dessa perícope. Diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, conforme já vimos nas mensagens anteriores, o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, depois de ter recebido a visita de Epafrodito, um membro da igreja, talvez um dos líderes da igreja, que esteve em Roma para trazer uma oferta para o apóstolo Paulo e também informações a respeito da situação da igreja. Paulo escreveu para agradecer a oferta que foi enviada, que ele recebeu. Ele escreve para orientar a igreja em alguns assuntos práticos e teológicos que foram trazidos por Epafrodito, por exemplo, a infiltração de alguns mestres judaizantes, veremos isso mais precisamente no capítulo 3, e também havia alguns problemas práticos, lideranças da igreja de Filipos não se entendiam e a unidade da igreja estava ameaçada. Paulo também informa os filipenses da sua situação e dos seus planos e encoraja os crentes da cidade de Filipos a ficarem firmes na fé diante das notícias que eles tiveram da prisão do apóstolo lá em Roma. Na mensagem anterior, nós vimos a gratidão que Paulo demonstra pelos crentes da igreja de Filipos. Ele fala das memórias que tinha do tempo em que passou lá evangelizando, conforme nós lemos no livro de Atos. Ele agradece a contribuição financeira constante da igreja. A igreja de Filipos foi a única das igrejas fundadas por Paulo que tinha consistência, que tinha coerência na entrega ou no envio de ofertas para o apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava preso. Vimos também como Paulo ora em favor dos filipenses, demonstrando certeza de que eles eram eleitos de Deus e que haviam sido salvos, a ponto de Paulo dizer que está certo de que aquele que começou a boa obra entre os filipenses haverá de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E agora, no texto que nós acabamos de ler, Paulo relata aos filipenses o avanço do evangelho na prisão. Em vez de ele se queixar de que estava preso, murmurar e reclamar e ter uma atitude de derrota, o apóstolo Paulo adota uma perspectiva divina da situação. E ele vê o projeto de Deus, mesmo ali naquela situação inesperada da sua prisão. Eu queria então primeiro ver essa perspectiva que Paulo mantém, mesmo naquela situação, que está aí no verso 12. Em seguida, examinar os 3 fatos que Paulo apresenta como prova do seu ponto, de que tudo o que aconteceu, na verdade, contribuiu para o bem do Evangelho. Vamos então, em primeiro lugar, ver essa perspectiva do apóstolo quanto à perda da sua liberdade lá em Roma. Está aí no verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo já havia informado aos filipenses que era grato a Deus por eles, nos versos anteriores. E não somente isso, mas que Paulo também orava por eles. Mas Paulo tem ainda mais uma coisa que ele quer que eles saibam. Quero ainda. Esse ainda liga com o que foi dito antes, né? Paulo tinha dito,
Eu estou grato por vocês, Paulo tinha dito. Eu quero que vocês saibam que eu oro por vocês, mas tem ainda outra coisa que eu quero que vocês saibam. E o que Paulo quer que eles saibam é isso que está no verso 12, que as coisas que aconteceram com Paulo, na verdade, tinham sido para melhor. O que é que ele se refere com isso? As coisas que me aconteceram. Ele não detalha aqui, mas já era do conhecimento dos filipenses. Paulo tinha sido acusado e preso falsamente lá em Jerusalém por instigação dos líderes judeus. Ele passou 2 anos presos na fortaleza de Cesareia, quando foi interrogado várias vezes. Finalmente ele apela para César e na viagem até Roma sofre um naufrágio tremendo com risco da sua vida. E ele fica preso em Roma, aguardando o julgamento do imperador ou o veredito, se a essa altura o julgamento já tinha acontecido. Em outras palavras, as coisas que me aconteceram foram estas coisas relacionadas com a sua prisão e a restrição da sua liberdade de pregar em todo lugar. Essa era uma situação que, da perspectiva do primeiro século e do avanço missionário do primeiro século, parecia ser, na verdade, um grande atraso. O apóstolo Paulo, grande pregador entre os gentios, aquele missionário que abria as portas para o evangelho em terreno ainda não desbravado, ele estava preso em Roma, impossibilitado de fazer as suas viagens missionárias. Mas Paulo quer que os filipenses saibam que essas coisas, na verdade, contribuíram para aquilo que Paulo chama de o progresso do Evangelho, ou seja, o avanço do Evangelho, para um maior proveito do Evangelho do que se ele estivesse solto. Essas coisas contribuíram para que o Evangelho ficasse claro entre os romanos, exatamente a natureza da mensagem de Paulo. Essas coisas contribuíram para que muitos romanos viessem a conhecer a Cristo. E também serviram para fortalecer a igreja. Paulo quer que os filipenses soubessem disso, para que eles entendessem o propósito de Deus com a prisão de Paulo, eles podiam discernir o plano de Deus, e para que eles não ficassem desanimados e perplexos com a perda da liberdade do apóstolo Paulo. Em seguida, Paulo dá 3 exemplos do que ele quis dizer. Em que sentido a sua prisão tinha até contribuído para o progresso do Evangelho? E ele dá 3 exemplos. O primeiro deles está aí no verso 13, quando ele diz que muitos soldados romanos vieram a conhecer o Evangelho. Verso 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo estava preso numa casa alugada, em prisão domiciliar, aguardando o julgamento do imperador, ou, como eu já disse, tomar conhecimento da sentença. E ele era guardado constantemente naquela casa por um soldado romano. Nós lemos a respeito disso aqui no final do livro de Atos, no capítulo 28. Lemos no verso 16, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E lemos aqui no verso 30, do capítulo 28 de Atos. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O final do livro de Atos, então, nos dá qual era a condição que Paulo estava quando escreve a carta aos Filipenses. Ele estava em prisão domiciliar numa casa que ele tinha alugado por permissão do imperador e ele era guardado constantemente por um soldado. Esses soldados que trocavam de turno para ficar com o apóstolo Paulo eram da guarda pessoal de César, que era a guarda pretoriana. Eram soldados de elite designados para guardar o palácio do imperador. E eram estes soldados que tomavam conta de presos políticos que haviam apelado para César. Paulo teve a oportunidade de falar de Cristo e explicar o motivo da sua prisão a dezenas de oficiais, a dezenas de soldados pretorianos. Lembra que ele ficou 2 anos nessa situação em Roma. De outra maneira, esses soldados, a elite da guarda pessoal de César, nunca teria chegado a conhecer o Evangelho, não fora a prisão de Paulo ali em Roma.
Assim eles vieram a entender o real motivo pelo qual Paulo estava preso. E ele diz, não somente os da guarda pretoriana, mas todos os demais, outros soldados, oficiais que ali passavam para garantir a segurança de Paulo, eles também eram abordados pelo apóstolo. E eles ficaram sabendo que Paulo estava ali não porque era um malfeitor ou um rebelde contra César, como os judeus lá de Jerusalém o estavam acusando. Eles tomaram conhecimento de que Paulo estava preso porque ele pregava Jesus Cristo de Nazaré como sendo o Messias esperado dos judeus, que tinha morrido na cruz pelos nossos pecados, que estava vivo e que ele era o Salvador não somente dos judeus, mas também dos romanos, mas também dos gregos, de todas as nações, e que essa era a razão pela qual os judeus estavam enfurecidos, porque eles não queriam admitir que Cristo fosse o Salvador de outro povo que não fosse o povo de Israel. Talvez, a gente não pode afirmar com certeza, alguns desses pretorianos, eles vieram a se converter. Significativo que no final dessa carta, no capítulo 4, no verso 22, o apóstolo Paulo, ao fazer as saudações para os crentes em Filipos, ele diz assim: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Os da casa de César não eram os familiares de César, mas eram aqueles servos, funcionários, vigias e talvez os soldados de elite. Talvez aqui haja uma menção a alguns desses pretorianos que se converteram ali, escutando o apóstolo Paulo, que certamente não perdeu a oportunidade, uma vez que ele tinha durante o dia um soldado romano ao seu lado para testemunhar do Evangelho. Era isso que Paulo queria que os filipenses soubessem, que a prisão dele, na verdade, tinha até contribuído para o progresso do Evangelho, porque a elite militar de Roma tinha tomado conhecimento do Evangelho através das suas algemas. Mas há um outro ponto aqui, há uma outra situação que também ilustra o que Paulo está dizendo, que tudo, na verdade, contribuiu para o progresso do Evangelho. É que os cristãos de Roma foram estimulados a pregar a Cristo com mais coragem ainda depois da chegada do apóstolo Paulo em Roma. Ele diz aqui no verso 14, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Os irmãos aqui a que Paulo se refere só pode ser uma referência aos crentes de Roma, onde ele estava preso. Já havia uma igreja em Roma quando Paulo chegou lá, como prisioneiro de César. Paulo já tinha escrito a carta à igreja de Roma fazia cerca de 5 anos. Então ele era conhecido dos cristãos de Roma, ou pelo menos os cristãos de Roma tinham tomado conhecimento de quem era o apóstolo Paulo e a mensagem que ele pregava. E quando Paulo chegou, eles receberam Paulo muito bem, voltando aqui ao capítulo 28 de Atos, capítulo 15, verso 15, diz assim, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas ali em Roma, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Está se referindo aos irmãos de Roma. Apesar de ser uma igreja forte e atuante, a igreja de Roma vivia sob ameaça constante de perseguição, prisão e morte. Não fazia muito tempo, o imperador Cláudio tinha expulsado de Roma judeus e cristãos sob a acusação de que um tal de Cresto estava instigando revoltas contra César. Cresto é provavelmente Cristo. É que a pessoa que escreveu essa história, não sendo cristão, não conhecia a grafia da palavra, colocou Cresto em vez de Cristo, né? Mas é uma fonte que a gente tem fora da Bíblia, que esse foi o motivo pelo qual o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, e com os judeus os cristãos foram expulsos também. Então havia sempre aquele medo em Roma de uma iminente perseguição da parte dos judeus e dos próprios romanos, havia esse receio. Mas a chegada do apóstolo Paulo em Roma como prisioneiro de Cristo acabou servindo de encorajamento para os irmãos, de ânimo para os irmãos. Ali estava aquele grande servo de Deus, o pregador dos gentios, o grande apóstolo de Jesus Cristo, preso por pregar o Evangelho. Aquilo meio que estimulou os irmãos, dizendo, e por que nós vamos ficar calados? Por que nós estamos com medo?
E houve esse zelo evangelístico ali em Roma, provocado pela chegada de Paulo como prisioneiro. Paulo diz aqui que foi a maioria dos irmãos, está aqui, verso 14, e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Quando ele diz com mais coragem, literalmente no grego está dizendo sem medo de ser preso, sem medo de sofrer censura, perseguição da parte dos judeus ou dos gentios. A causa está no verso 16, quando Paulo diz que eles fazem isso por amor. Eles fazem isso por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Eles amavam a Deus, amavam o apóstolo Paulo e sabiam que Paulo havia sido encarregado por Deus de defender o Evangelho pregado aos gentios. Então tudo aquilo despertou o ânimo, o zelo dos cristãos de Roma e essa era uma das coisas boas que Paulo via com a sua prisão, e é por isso que ele quer que os filipenses saibam disso. É mais um efeito inesperado da sua prisão. Lembra como ele começou essa passagem? As coisas que me aconteceram contribuíram até para o progresso do Evangelho. Primeiro, a guarda pretoriana, a guarda pessoal de César, tomou conhecimento do Evangelho. Talvez alguns se converteram, a gente não tem certeza. As igrejas de Roma, os irmãos em Roma, eles ficaram animados, encorajados e começaram a pregar a Cristo, sem medo agora, com a minha chegada ali. Mais um efeito da prisão do apóstolo Paulo. Mas há um terceiro efeito positivo, que está aqui do verso 15 até o verso 18, quando Paulo diz que até mesmo seus inimigos acabaram de uma forma ou de outra, contribuindo para o avanço do Evangelho em Roma. Verso 15 ele diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Quem são esses que proclamam Cristo por inveja e rivalidade? E que, pelos quais, no final, Paulo vai dizer que dá graças a Deus e está feliz que eles estão pregando o Evangelho. Já teve uma época em que eu pensei que o apóstolo Paulo aqui estava se referindo aos judeus que o acusavam diante dos romanos. O raciocínio que eu tinha na minha mente era o seguinte: os judeus que haviam acusado Paulo em Jerusalém haviam acompanhado Paulo até Roma, onde se daria o julgamento, e ao comparecerem diante do tribunal, eles trouxeram as suas acusações contra o apóstolo Paulo. Esse homem diz que Jesus está vivo, esse homem diz que Jesus é o Filho de Deus, esse homem diz que Jesus morreu pelos pecados, esse homem diz que teve um encontro com Jesus, esse homem diz que esse encontro mudou sua vida, e ele diz que Cristo salva pela fé sem as obras da lei. Ou seja, com o objetivo de condenar o apóstolo Paulo, os seus acusadores, os judeus incrédulos, que perseguiram Paulo a vida toda, acabaram pregando o Evangelho, ou levando a verdade do Evangelho. Entretanto, essa interpretação, ela não explica alguns pontos da passagem. Primeiro, porque esses supostos pregadores de motivos errados, eles estão dentro do grupo de irmãos mencionados no verso 14. Olha a sequência, verso 14. E os irmãos, estimulados no Senhor, falam a palavra com mais coragem. É verdade que alguns desses irmãos, só pode ser isso, o contexto exige essa interpretação, alguns desses irmãos proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Então não pode ser os judeus não convertidos, os inimigos de Paulo. Além disso, Paulo diz que eles proclamam a Cristo, verso 15, proclamam a Cristo, e no verso 17, pregam a Cristo, que são termos que no Novo Testamento são usados para se referir a cristãos que anunciam o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Note também que a crítica que Paulo faz aqui, nos versos de 15 a 18 a eles, é somente com relação à motivação. A motivação. Então, não é uma crítica quanto ao conteúdo e nem quanto ao método. Eles pregavam a Cristo e pregavam a Cristo. O conteúdo e o método estavam corretos. Então, é aparente que Paulo está se referindo a alguns dos líderes cristãos da igreja de Roma e não aos judeus não convertidos, aqueles judeus incrédulos que o perseguiam desde Jerusalém. E que seriam, então, esses líderes? Quem seriam eles e por que eles estavam fazendo isso? E por que Paulo os critica? Eles já eram líderes das igrejas de Roma quando Paulo chegou ali preso.
E como tais, eles eram líderes respeitados, eram líderes reconhecidos, e eles tinham proeminência ali no meio dos cristãos da cidade de Roma. Mas a chegada de Paulo na cidade ameaçava a popularidade deles, porque Paulo era conhecido. Paulo era o grande apóstolo dos gentios. Diz o texto de Atos 28, 31, que nós já lemos, que durante 2 anos Paulo pregou desimpedidamente o evangelho ali na casa em que ele estava preso. Provavelmente ele fazia reuniões, fazia cultos ali, e ele proclamava a palavra de Deus. Então Paulo tinha um ministério, e era um ministério proeminente, um ministério destacado ali em Roma, ainda que ele estivesse preso. E não tardou para que, de repente, a personalidade do apóstolo Paulo, o seu conhecimento, a sua capacidade de pregação, a sua paixão, o seu zelo começasse a atrair as pessoas, e aqueles outros que antes brilhavam, a luz deles começou a fenecer. Não que era essa a intenção do apóstolo Paulo, mas é o que geralmente acontece. A luz dos outros começou a brilhar menos diante do brilho da pregação do apóstolo Paulo. E essas pessoas começaram a se encher de inveja. E estas eram as suas motivações. Agora se encaixa. Vejam o que Paulo diz no verso 15. Primeiro ele diz no verso 14: os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, ousam falar a palavra com mais coragem. Aí vem o verso 15. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja. E aqui no caso seria inveja do apóstolo Paulo. E ele continua, por rivalidade, ou seja, porque eles viam Paulo como um rival da posição deles em Roma. Não faz sentido. Aí ele diz no verso 16, estes o fazem por amor, aqueles primeiros que anunciam o evangelho, estimulados pelo exemplo de Paulo. Aqueles, porém, se referindo aos que pregam por inveja e rivalidade, pregam a Cristo por interesse pessoal. Ou seja, o interesse deles era recuperar a projeção e a posição dentro da comunidade cristã em Roma. Paulo diz, eles pregam não de maneira sincera. Eles podem apresentar um grande zelo, eles podem apresentar um grande entusiasmo, pode parecer que o interesse deles é promover o evangelho, mas na realidade Paulo diz, eles pensam que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Secretamente, esses líderes se regozijavam em ver o apóstolo Paulo preso, em ver a sua perda da liberdade, em ver aquele mal que lhe aconteceu. E eles, então, queriam aproveitar que Paulo estava preso para se destacar ainda mais. Por isso eles pregavam mais, pregavam com mais eloquência, pregavam com mais vezes a Jesus Cristo, querendo chamar a atenção para eles, movidos por inveja, por rivalidade, por interesse pessoal, querendo com isso diminuir o ministério de Paulo. Qual foi a reação do apóstolo Paulo diante deles? Veja no verso 18 a atitude do verdadeiro servo de Deus. Primeiro, é bom dizer, Paulo não provocou isso, Paulo não queria isso, não era a intenção do apóstolo Paulo. Paulo era movido pelo desejo de anunciar Jesus Cristo, seu coração era reto, suas motivações eram corretas nisso. Mas olha o que ele diz aqui. Ele diz no verso 18, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Quando ele diz assim, mas o que importa, o que ele quer dizer é o seguinte, o que importa o que eu penso sobre isso? O que importa o que eu acho dessas pessoas que estão aí pregando a Cristo, na cidade toda, movidos por inveja e rivalidade contra mim? Não importa o que eu penso. O que importa é que de uma forma ou de outra, ou por pretexto, ou por sinceridade, Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo anunciado em Roma, e é isso que me interessa, não que eu seja conhecido, mas que o Senhor Jesus seja conhecido, que o seu evangelho seja proclamado. Com isso eu me alegro, diz o apóstolo Paulo, não com a motivação desses homens e não com a atitude deles, mas no fato de que Cristo está sendo pregado e conhecido em Roma, com isso eu me alegro, sim, sempre me alegrarei em toda essa situação.
Notemos que essa declaração de Paulo, ela não pode ser usada, como tem sido usada por muitos, para justificar que os crentes usem estratégias de todo tipo para pregar a Jesus Cristo. O que importa é que Cristo seja pregado. E isso, então, eles usam para justificar boate gospel, bloco de carnaval gospel e uma série de outras estratégias polêmicas dizendo que o que importa é que Cristo seja anunciado. Se nós olharmos direitinho o texto, como nós acabamos de ver, Paulo diz isso não com relação ao método e ao conteúdo, mas com relação às motivações. As motivações. Ele não tem crítica nenhuma com relação ao método. O método era a pregação, era o ensino do Evangelho. O problema com aqueles líderes não era o conteúdo, eles estavam pregando Cristo crucificado. Não era o método, eles estavam pregando, eles estavam proclamando, anunciando a Jesus. Mas o problema eram as motivações. Inveja, rivalidade, interesse pessoal, um desejo secreto de ver a queda do apóstolo Paulo, de derrubar aquele que era o mais proeminente pregador de Roma a essa altura. Era isso que entristecia o apóstolo Paulo, mas, por outro lado, ele tinha uma perspectiva, como ele diz no início dessa passagem, ele tinha uma perspectiva divina destas coisas. Ele diz que as minhas prisões, as minhas algemas, na verdade, contribuíram até para o progresso do Evangelho. E ele inclui a pregação desses falsos mestres, desses líderes com motivações falsas, eu devia dizer melhor, como sendo uma das coisas que corroboram o seu ponto de que, mesmo no meio de todas essas circunstâncias, Deus tem uma química de extrair bênção de veneno, por assim dizer. Deus é o único alquimista químico que consegue pegar a essência do veneno e transformar em remédio e transformar em bênção. É isso que ele estava fazendo ali. O que é que esse texto nos ensina? É muita coisa, não é que esse texto nos ensina. Eu queria destacar 5 coisas aqui. A primeira delas, o controle que Deus tem sobre todas as circunstâncias. Paulo fez planos de ir a Roma, ele tinha planos de ir a Roma, tinha planos de chegar ali, passar um tempo com os irmãos de Roma e de lá ser enviado para a Espanha para pregar o Evangelho. Não aconteceu como ele tinha planejado. Deus tinha outros planos, Deus tinha outros meios de alcançar aqueles objetivos que Paulo também tinha no coração. Paulo, de fato, chegou em Roma, mas ele chegou como prisioneiro. E ele ficou ali 2 anos. E naqueles 2 anos evangelizou a cidade, escreveu a carta aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a carta de Filemão. Paulo alcançou muito mais gente ali da prisão do que ele teria alcançado talvez se ele tivesse ido para a Espanha, como ele tinha planejado. Deus está no controle de todas as coisas, esse texto nos ensina isso. Segundo, nos traz o desafio de sermos uma bênção, onde quer que Deus nos coloque. Em vez de ficar se vitimizando ali na prisão, reclamando de Deus, perguntando por que isso aconteceu comigo, o apóstolo Paulo usou cada momento para proclamar a glória de Deus e avançar o seu reino, a começar com a evangelização de cada soldado novo que a providência de Deus colocava ali na sua casa dia após dia. E dessa maneira Paulo transformou a maldição em bênção. Esse texto nos ensina a olhar as circunstâncias ruins da perspectiva de Deus. Paulo olhava para aquela situação toda do ponto de vista divino, sabendo que Deus está no controle e que Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Então Paulo perguntava, onde está o bem para mim aqui nessa prisão? E ele conseguia detectar essas coisas. Ele podia ver que, na verdade, no final, fazendo as contas, a prisão dele tinha até servido para o avanço do Evangelho, o que não teria acontecido de outra maneira. Esse texto nos ensina a olhar para essa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, de sofrimento, de crise política, econômica, social, institucional, da perspectiva de Deus. Alguma coisa Deus está planejando, algo Ele tem no seu coração santo e reto, na sua mente soberana, onisciente, justa e reta. Pode ser que no momento eu não discirna, mas eu creio que Ele tem esse propósito. E assim eu devo, em esperança, olhar as circunstâncias, em vez de me deixar abater, de me desanimar e me derrotar diante de inimigos poderosos, de ameaças que se projetam no horizonte. Mas fazer como o apóstolo Paulo, estas coisas até contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse texto também nos ensina que a importância das motivações. Você vê a preocupação do apóstolo Paulo, a crítica que ele tem com aqueles mestres.
é o motivo pelo qual eles pregam o Evangelho. E pode haver, sim, pessoas que aparentam pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho correto, a doutrina boa, metodologia boa, mas a motivação está errada. A motivação é inveja, rivalidade, lucro pessoal. No dia do juízo, Deus haverá de julgar estas coisas, uma vez que nós não temos acesso ao coração das pessoas, nós não sabemos o que se passa no coração desses pregadores, mas Deus sabe. Por isso, o que nos resta fazer é, pelo que a gente pode ver, a gente dá graças a Deus porque o Evangelho está sendo pregado. E sabe que no dia do juízo, Deus haverá de ver as motivações de cada coração. Por último, esse texto nos traz uma lição dolorosa, que é a profundidade da corrupção do coração humano, mesmo naqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Esses irmãos de Roma, que ficaram tomados de inveja da popularidade, da proeminência, do destaque do apóstolo Paulo, e que redobraram os seus esforços por conta da rivalidade, secretamente se alegrando, querendo fazer Paulo sofrer ainda mais ali na prisão. Até hoje existem pessoas assim. Nós podemos dizer isso, e eu digo isso, infelizmente, entre pastores, existe às vezes rivalidade. Quem tem mais seguidores? Quem atrai uma audiência maior? E inveja. E tentativa de um passar por cima do outro. Ficar competindo e medindo e comparando. Meus irmãos, que coisa triste. Eu digo isso para a tristeza nossa, de pastores evangélicos reformados, de todas as linhas teológicas. Que vergonha para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, examine o nosso coração, nos purifique, nos dê sinceridade. O nosso desejo é agradar a Cristo. Dê sinceridade de motivo, que nós preguemos a Cristo por amor a Ele, porque nós fomos postos para isso. Se Deus quiser nos abençoar, nos projetar da popularidade e conhecimento, isso compete a Ele. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Que Ele abençoe a sua igreja com pastores verdadeiros, homens sinceros, que tenham no seu coração o desejo único de agradar a Deus e honrar o Senhor Jesus Cristo, sem motivações escusas. Que Ele purifique o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Busquemos a Deus agora. Pai querido, te damos graças pelo apóstolo Paulo, por esse homem que o Senhor levantou. Nós damos graças pelos muitos outros através da história da igreja, que se levantaram movidos por um só desejo, agradar ao Senhor, sem se importar com os homens. Tira de nós os respeitos humanos, tira de nós o desejo de agradar, de sermos aplaudidos e reconhecidos. Ajuda-nos a ser sinceros e puros de coração e a Te buscar, ó Deus, e Te servir, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, nos perdoou, recebeu como filhos Teus e nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.